Em nosso processo de tornarmos humanos, nós vamos, consciente e inconscientemente, nos apropriando de valores, conceitos, pensamentos, hábitos que, querendo nós ou não, sendo eles bons ou ruins, vão nos guiando na existência. Nossa identidade, assim, é formada pouco a pouco por casamentos que fazemos com contextos e ideais, os quais servirão de base, de fundamento para nossas escolhas futuras na vida. O Evangelho nos propõe um instrumental muito rico e vasto, que faz profundas transformações justamente nessa base, tornando-nos mais conscientes de quem somos, do que somos formados e de qual é o propósito de tudo. Eu sou Victor Galas e esse é mais um vídeo do Fé Consciente. Você viu no começo desse vídeo que nós, enquanto seres humanos, em nosso processo de nos constituirmos humanos, vamos pouco a pouco nos apropriando de valores, de conceitos, de situações diversas, de pensamentos diversos que, em grandíssima parte, não fazem sentido pra gente. Quer dizer, se a gente for parar para pensar sobre os pensamentos, eles não fazem muito sentido. E isso tudo, essa gama, vai nos fornecendo base, fundamento, para um jeito de pensar sobre a vida, um jeito de observar, de perceber a existência. Esse jeito de perceber a existência, por sua vez, vai nos fornecendo um instrumental, vai nos condicionando a decisões diversas dentro desse campo existencial. Em outras palavras, nós vamos nos casando com situações, com pessoas, vamos assumindo compromissos que talvez nos façam mal, justamente porque nossa visão está condicionada àquilo que a gente foi apropriando sem nem perceber muitas vezes, ou seja, valores, conceitos e pensamentos sobre a vida. Dito isso, eu queria fazer algumas perguntas para você que têm a ver com a vida real, ou seja, como essas escolhas interferem em nossa realidade cotidiana, concreta. E essas escolhas, por sua vez, estão determinadas por essas apropriações que a gente vai fazendo conscientemente ou não sobre a vida, que vão usando conceitos, ideais e pensamentos sobre a existência. Essas perguntas são: você está casado com quem? Assumiu compromisso com quem? Com o seu cônjuge? Com a sua mulher? Com o seu marido? Ou com o casamento em si? Você casou, assumiu um compromisso com quem? Com o seu namorado? Com a sua namorada? Ou com o seu namoro? Assumiu compromisso com quem? Casou com quem? Com um salário no começo de todo mês? Ou com uma consciência de si sólida, firmada, de que você, através da sua habilidade, pode cada vez mais crescer na sua carreira? Metaforicamente, você está casado com o quê? Com uma espiritualidade pacificada e consciente, sólida, que é a do Evangelho, ou com uma necessidade neurótica, psicológica e moral de fazer para Deus? Eu pergunto isso porque eu fiquei realmente perplexo com a quantidade exorbitante de pessoas que, não podendo ir aos cultos nessa pandemia, entraram em real desespero, entrar em uma situação de culpa psicológica sem saber o que fazer. Porque uma coisa é você ficar chateado, se sentir mal, né? Porque você não pôde encontrar pessoas de quem você gosta, no caso da igreja, né? Porque você não conseguiu ter aquela comunhão com pessoas que pensam parecido com você, que têm a mesma fé que você. Outra coisa, por outro lado, é você se sentir mal sem saber o porquê. Simplesmente se sentindo pesado, culpado, com algo faltando, com um vazio tremendo, porque não pode ir para a igreja, porque não pode ir para um compromisso habitual. Isso mostra, por exemplo, que o casamento de grandíssima parte dos cristãos está com essas necessidades psicológicas, morais, com condicionamentos religiosos. Isso mostra que o casamento de grande parte dos cristãos está com o rito, com o ritual, com o hábito, e não com o significado desse hábito. E em relação à igreja, portanto, eu te pergunto, nesse sentido eu te pergunto, você está casado, compromissado com o quê? Com esse senso de fraternidade comunitária, a qual o Evangelho nos direciona, ou com uma necessidade neurótica, como eu falei antes, de cumprir ritos, de estar em ajuntamentos por necessidade, sabe, psicológica e moral? Você está casado com a felicidade desprendida, despojada, que é a do Evangelho, ou com a forjação, com o fingimento, com a apelação desesperada por ter alegria, por se sentir bem, como uma expressão de um ser que tem medo de viver? Você está casado com quem? Com as suas emoções viciadas e inconstantes?
ou com a consciência constante e sólida que vem da fé, de uma consciência de fé. Como foi dito lá no começo desse vídeo, nós vamos pouco a pouco nos apropriando de valores e conceitos que não fazem sentido e que até nos fazem mal, nessa tentativa de nos mantermos em equilíbrio na existência. Assim, nós vamos tomando para nós mesmos casamentos que são sabotadores, que são autodestrutivos, que fazem mal pra gente, que nos superficializa, por fim, que nos enfraquece. E deixa eu te falar uma coisa, o caminho do divórcio, o caminho certeiro do divórcio, desses maus casamentos, é a santidade. O problema é que pouca gente realmente sabe o que é santidade. Ficam associando essa palavra santidade, ela remete àquelas figuras de pessoas quase que monges, sabe? Que quase não erram, são quase perfeitas. E que têm atitudes histriônicas, ou então que ficam o tempo inteiro profetizando, né? Profetando, na verdade, né? Ou que falam em língua em todo tempo, sem nenhum compromisso com o significado disso. A gente associa a santidade a essas imagens, a esse tipo de pessoas, e não passa disso. Mas pouco se dá conta por aí de que a santidade é a coisa mais complexa que existe. Ela é complexa, ela é completa, ela é profunda. Porque a santidade, antes de qualquer coisa e acima de qualquer outra coisa, ou atitude, ou histrionice, ou seja lá o que for, é um caminho do bom senso e da sabedoria enquanto essa existência durar. De maneira que, se você se diz santo, mas não sabe viver de um modo sólido e consciente a partir do que o Evangelho ensina, algo de errado existe em sua pretensa santidade. Porque tornar-se santo, do ponto de vista do Evangelho, não tem nada a ver com essas figuras metafóricas aí, associações automáticas que a gente tem por aí. Tornar-se santo é, acima de tudo, tomar para nós uma capacidade de lapidar aquilo que é excessivo em nós, aquilo que é ilusório em nós, aquilo que é superficial em nós, aquilo que é destrutivo em nós, para nós e para o próximo. Tornar-se santo, assim, é abrir mão cada vez mais, num processo de conhecimento de Deus e de si mesmo e do mundo como ele é, abrir mão daquilo que não faz bem, daquilo que é viciado, que é pensamento sem sentido, aquilo que não vale a pena na existência, aquilo que nos destrói por dentro, que destrói o mundo, que nos tira do eixo da bondade e da fraternidade. O processo de santidade desconstrói totalmente em nós nossos conceitos rasos e viciados sobre o que seja felicidade, bem-estar, sucesso e assim por diante. Sempre conforme o que Deus tem a dizer sobre a vida, sobre a natureza humana e sobre o universo como ele é. Por isso que ser santo, conforme o Evangelho, é você ser separado daquilo que não faz parte do pensamento de Deus, das diretrizes de Deus sobre a existência. Simples assim. No Evangelho, viver em santidade é o mesmo que viver pela fé. E viver pela fé, por sua vez, é você saber viver cada vez mais. É um processo de saber viver cada vez mais com resistência, com consciência, com sabedoria, com solidez de identidade, com resiliência, com resistência. E já que é assim, se você se diz santo, mas não tem essa solidez na alma de aguentar o tranco com sabedoria, com amor, com fé, com esperança, sabe? Essa fé que te direciona na existência a ser uma pessoa melhor para si mesmo, para o mundo, para Deus. Se você é santo, mas não carrega consigo essas capacidades, você não é santo, pelo menos não conforme o que o Evangelho diz que santidade é. Evangelho aqui nada mais é importante que você saiba disso, Evangelho nada mais é do que o ponto de vista de Deus sobre a vida, a visão de Deus sobre a existência. Por fim, portanto, eu quero dizer para você o seguinte: escolha muito bem os casamentos que você vai fazendo na existência. Tome consciência cada vez mais daqueles casamentos que você já fez na existência que não fazem bem e que não têm a ver, não estão alinhados com o que o Evangelho nos propõe. Livre-se, abra mão de seus condicionamentos automáticos religiosos, de seus pensamentos automáticos sobre a vida que não fazem nenhum sentido e que até te fazem mal. Livre-se daquilo que é raso, que é superficial, que é neutro para você e que não faz diferença, aquilo que não vale a pena ser vivido. Lave a sua alma de suas imbecilidades, idiotices na existência, que todo mundo tem, as suas idiotices. Lave a sua alma disso tudo, das suas superficialidades. Lave a sua alma dos seus maus casamentos. Observe quais eles são. E se preciso for, e eu te garanto, você vai precisar, se divorcie deles. Esse foi mais um vídeo do Fé Consciente. Eu espero que você tenha gostado. E por favor, se gostou, deixe seu like, seu gostei.
se inscreva no canal e manda para quem você quiser, porque nesse começo é muito importante que você divulgue pra gente, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe.